Olá, alunos! Nessa aula nós vamos falar sobre processos e threads. São dois assuntos. É um assunto bastante importante, que ele é lá de sistemas operacionais, mas é muito importante para entender sistemas distribuídos também. Vamos começar então com dois exemplos motivadores. O primeiro exemplo motivador é de um cliente web, que pode ser um navegador, e ele faz uma requisição de uma página HTML, né, de uma determinada página HTML. E dentro dessa página HTML está embutido alguns conteúdos multimídias. Eles são conteúdos diferentes e de diferentes tamanhos. Pode ser que nessa página HTML ela venha embutida também animações, imagens de alta resolução, vídeos com diferentes resoluções. Então a gente vai ter um tempo de processamento diferente para cada um desses elementos, né? Aqui a gente tem um passo a passo, né, que mostra aqui, demonstrado aqui, né? O cliente, ele primeiro vai estabelecer uma conexão TCP/IP com o servidor, depois ele vai ler os dados, tanto o HTML quanto cada um dos elementos multimídia da página, depois vai passar os dados para um componente de display. Esse seria um passo a passo bem alto nível, entre aspas, um algoritmozinho de como que esse cliente poderia executar esse sistema. Só que nesse passo a passozinho nós temos um problema. Ele é sequencial, né? E o passo 3 ele só vai ser executado depois que o passo 2 estiver terminado. Ou seja, os dados só vão ser passados para o componente de display depois que o HTML e a multimídia tiverem sido lidos pelo sistema. Embora a HTML, a página HTML e a multimídia tenham tamanhos diferentes. E eu possa otimizar isso. Então eu tenho um problema. As imagens de alta resolução, o vídeo e as animações, elas podem atrasar demais a montagem da página. E pode deixar evidente os efeitos da latência de uma rede WAN, né, que é uma rede grande em que os nós estão distribuídos geograficamente, mundialmente, né, e o sinal ele sofre a restrição da física, né, das leis da física. Ele tem um determinado limite que ele pode alcançar em termos de velocidade de transmissão. Né, Um segundo exemplo motivador é de um sistema de arquivo que escreve em disco com operações síncronas, né, as chamadas operações bloqueantes. Um pequeno, entre aspas, algoritmo desse servidor seria o seguinte: ele fica lá no modo de escuta, no modo listener, né, esperando pelas requisições, até que chega uma requisição para realizar uma determinada operação em um arquivo. Essa operação é uma operação bloqueante. Pode ser operação de leitura bloqueante, por exemplo, né? O servidor, como segundo passo, ele vai executar a operação, ele vai lá no disco, né, e vai fazer uma solicitação dessa operação lá no arquivo que está lá no disco, né? Então ele vai fazer uma operação de entrada e saída, né? Ele vai fazer uma solicitação de operação de entrada e saída para o modo núcleo, para os processos no modo núcleo. Então, assim que tiver terminada, e aí o processamento tiver sido feito, o processamento lá no modo núcleo tiver sido executado, a resposta vai ser devolvida para ele, para que ele possa devolver a resposta ao requisitante. Então, esse exemplo motivador 2 tem o mesmo problema do exemplo motivador 1. Os passos são sequenciais, nós podemos ter um desperdício de tempo e de desempenho, principalmente no passo 2 aqui, em que o servidor ele vai ter que esperar o modo núcleo executar tudo que tiver sido executado, a operação tiver sido executada lá no disco e devolver para ele a resposta, para que ele enfim devolva a resposta para o requisitante. O problema é que essas operações de entrada e saída, as famosas operações I/O, são mais lentas que as operações de processamento. Então, eu poderia estar desperdiçando tempo de processamento. Além de que as operações de I/O bloqueantes, principalmente as bloqueantes assíncronas, muitas vezes causam a suspensão do requisitante da operação. O escalonador do sistema operacional, muitos escalonadores, eles tratam de tirar do estado de executando aquelas operações, aqueles processos que estão sendo executados e que em um determinado momento fazem a solicitação de uma operação de entrada e saída.